Que noite agridoce para a dupla Bavi. Vitória vence 2 seguidas, com 2 gols do artilheiro da competição. Bahia cai e se afasta do G4. Ceni tem tabu diante do Flamengo. Esses são os destaques do vídeo de hoje. Solta a vinheta. Olá a todos, eu sou Jabson e sejam bem-vindos ao canal Dois Toques. Certamente que neste vídeo eu não queria só enaltecer a vitória do Vitória dentro da competição, e sim o triunfo do Bahia assumindo a liderança, mas acabou tropeçando diante do Flamengo. Mas antes de continuar com os assuntos, eu peço a vocês as inscrições, os likes, os comentários e que vocês possam assistir este conteúdo até o seu final. Beleza? Pois é, torcedores tricolores, certamente queríamos estar comentando sobre o triunfo do Bahia e de sua liderança dentro do Campeonato Brasileiro. Mas isso não ocorreu graças à derrota e nos acréscimos na noite da última quinta-feira e na infelicidade do Meia. O Bahia foi ao Maracanã desfalcado do lateral Arias, que está com a seleção colombiana. O Flamengo, que era o mandante da partida, também jogou desfalcado por causa dos mesmos motivos. Só que ambos estavam ali peleando pelo topo da tabela, pelo primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. O Bahia fez um bom jogo, merecia até o resultado, só que infelizmente ele não veio. O esquadrão começou ali fazendo um jogo de imposição para cima do rubro-negro carioca. Só que aos 22 minutos, Gerson abriu o placar para o Mengão. O Bahia não se abateu e continuou impondo o ritmo de jogo para cima do Flamengo. Impondo seu ritmo de jogo em busca de empatar a partida. E aos 34 minutos do primeiro tempo, o empate veio com um bonito gol de Everaldo. Mas o Bahia continuou mantendo, atacando, impondo seu ritmo de jogo para cima da equipe do Flamengo. A primeira etapa, o desenho dela foi 1-1. Terminou empatado em 1-1. E assim, um destaque do jogo e também dessa primeira etapa foi o lateral Gilberto, que era reserva e que estava brigando com Cicinho para ver quem era o titular por conta de Arias, que está com a seleção. E ele acabou ganhando a posição e saiu jogando. Fez uma ótima partida. Nas redes sociais, os torcedores do Bahia estavam elogiando o lateral. Querem que ele continue dessa forma para que possa ajudar o esquadrão nos próximos jogos. Que possa ser uma dor de cabeça para Rogério Ceni aí, com Arias e Gilberto atuando muito bem dentro do esquadrão. O segundo tempo recomeçou e o Bahia voltou a campo, mantendo a mesma imposição para cima do Flamengo, mantendo a posse de bola, o mesmo ritmo de jogo. Só que Tite pegou e começou a mexer na equipe. Colocou o Alan no meio de campo e Gabigol no ataque. Com isso, a produção do Bahia caiu, até porque os jogadores cansaram. Rogério Ceni percebeu que o time cansou ali na segunda etapa e começou a fazer mudanças. Mandou a campo Ademir e Biel para poder dar mais velocidade no ataque, para ver se a equipe do Flamengo não conseguisse chegar tanto na defesa, não tivesse controle do jogo para cima do Bahia. E quando o jogo já se encaminhava para o seu término, que já estava desenhando ali um empate, e o empate naquele momento ali, naquela altura, já era bom para ambos os lados. Só que o juiz achou de dar 5 minutos de acréscimo. Com isso, o Rogério Ceni achou de mexer na equipe para elevar a estatura. Mandou a campo o Rezende. O jogador entrou frio e, numa infelicidade, cometeu uma falta na lateral de fundo ali da grande área, que no cruzamento Davi Luiz fez o segundo gol do Flamengo, dando triunfo e a liderança ao time carioca na noite da última quinta-feira, deixando o Flamengo líder do Campeonato Brasileiro. E no recorte de assuntos de hoje, vamos aos dados de algumas questões. A primeira dela, Rogério Ceni versus Flamengo. O espião estatístico trouxe dado dele enfrentando a equipe carioca. São 12 jogos com 12 derrotas do treinador. As suas equipes fizeram 6 gols e sofreram 26. Aí que é um tabu. Tabuzaço do Rogério Ceni diante da equipe do Flamengo como treinador. O segundo dado do espião estatístico é que o Bahia é o segundo time
que mais sofreu com bolas aéreas, que mais tomou gols de bolas aéreas na temporada. 20 no total. E isso não é de hoje, já é da temporada de 2023. Não conseguiu sanar essa deficiência da equipe até agora. Não consegue sanar. O que falta para sanar essa deficiência da equipe? Tomando aí, sendo a segunda equipe que mais sofreu gol de bolas aéreas. Isso não pode mais acontecer. Não deveria estar acontecendo. Isso que é a verdade. Outro recorte nos assuntos de hoje é que o Bahia perdeu posição na tabela. Está na 5ª colocação, atrás do Atlético Paranaense. No domingo, vai receber a equipe do Cruzeiro em casa. Será um duelo de 6 pontos. Olha, imagine que na última quinta-feira já foi um duelo de 6 pontos contra o Flamengo pelo topo da tabela. E contra o Cruzeiro, contra a Raposa, será outro duelo de 6 pontos. Porque a equipe celeste está com 17, um ponto a menos que o esquadrão. Não pode dar vacilo no domingo contra a equipe do Cruzeiro. Senão, vai deixar os líderes se afastarem ainda mais ali no G4. O Bahia precisa voltar e vencer bem. Se a noite do Bahia foi amarga, a do Vitória foi doce. Então tivemos ali a noite de quinta-feira agridoce para a dupla Bavi. Pois é, torcedores leoninos, o Leão foi à caça e comeu o galo dentro do Barradão. E com isso já são 2 triunfos consecutivos dentro do Campeonato Brasileiro. E conseguiu se afastar da zona de rebaixamento neste momento, trazendo ali um pouco mais de alívio para os seus torcedores que estavam agoniados por não terem mais triunfos dentro de casa. O rubro-negro baiano teve uma ótima performance na noite da última quinta-feira. Mereceu o resultado, mereceu o triunfo. O primeiro tempo do Vitória se resumiu assim em um grande espetáculo. E eu quero aqui destacar 4 jogadores dessa primeira etapa. Mateuzinho, que para mim foi essencial, jogou muito. Parece que ele começou a entender o estilo de jogo, o modelo de jogo de Thiago Carpini. A sua primeira etapa foi boa, foi ótima, teve uma boa performance, não só pelo gol, mas porque buscou a bola, recompôs o meio de campo defensivamente, deu assistência no jogo. Parece que ele está se reencontrando com aquele Mateuzinho de antes. O SofaScore Brasil trouxe dados dele na partida. Teve um gol, uma assistência, um passe decisivo, 21/22 passes certos, 3 finalizações com 2 chutes ao gols, 3 bolas longas certas, 5 de 6 duelos ganhos e a nota SofaScore Brasil 8.4. Parece que agora o Mateuzinho vai se reencontrar com o seu futebol e está conseguindo entender o que é a Série A. Parece que agora ele vai dar aquela estrutura que o time tanto precisa. E o segundo nome da minha lista é o William Oliveira. Ele que foi o artilheiro da noite com 2 gols e do time na competição com 5. O meia está muito bem na era Carpini. Está performando muito bem. Está sendo ali uma espécie de um falso atacante. A todo momento ele pisa na área adversária e recompõe rapidamente. Está bem demais o meia. E o terceiro nome da minha lista é o lateral Cáceres, que esteve aí mais de 2 meses lesionado, voltou aí agora, se recuperou de sua lesão e foi titular até porque o William Lepo estava de fora. Mas assim, ele jogou demais e não deve nada para ninguém. Deu assistência para o segundo gol do Vitória e para o primeiro gol de William Oliveira. Olha, e o quarto nome dessa lista poderia até estar em primeiro, mas como ele levou 2 gols, eu deixei ele na 4ª posição. Lucas Arcanjo. O goleiro pegou demais. Fez 2 defesaças na primeira etapa de arrepiar os torcedores na arquibancada. Os torcedores ficaram vibrando com as 2 defesas. Defesas dificílimas. O arqueiro foi muito bem. Aliás, é bem verdade que no jogo todo. Mas assim, quero falar das 2 defesas na primeira etapa, que foram dificílimas. No segundo tempo, ele continuou fechando o gol do rubro-negro baiano. Está muito bem Lucas Arcanjo dentro da equipe do Vitória. Ele foi um dos protagonistas pela noite vitoriosa do Vitória debaixo dos 3 paus. Ele atuou muito bem. Olha, e outra coisa, com o resultado, Thiago Carpini aí que já vem de uma sequência boa com 2 empates e 2 triunfos, poderá trabalhar mais tranquilamente, mais aliviado. Mas assim, com um olho no peixe e outro no gato. Porque o Vitória saiu da zona de rebaixamento, se afastou um pouquinho,
mas não pode dar vacilo, não pode achar que já está tudo ok, não. Até porque no final de semana já encara o Red Bull Bragantino aqui em São Paulo. Então não pode dar vacilo. As brechas que tiver do adversário tem que saber atacar, tem que saber matar o jogo para não correr o risco de entrar nessa zona de rebaixamento de novo. Tem que se afastar ainda mais dela. Um ponto fora de casa eu não acho que é o suficiente, mas dá para deixar o time mais relaxado e poder trabalhar melhor nas próximas partidas. E aí, torcedores, o que vocês acharam da noite agridoce para a dupla Bavi? Deixe os comentários aqui embaixo.